Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal Josidalva Moura, contação de histórias de vidas reais, com foco em percepções sensoriais e extrasensoriais. Estou aqui para continuar o nosso compromisso e hoje nós vamos para o nosso vídeo número 21. Quero dizer para vocês que não fiz vídeos antes como gostaria, porque nós tivemos aqui na nossa comunidade muitos problemas e onde nós tivemos que trabalhar muito nessa parte espiritual, nesta parte de estar do lado das famílias que estão passando por problemas maiores do que os nossos. E para nós aqui, primeiro a vida, depois o resto. Bom? Então vamos lá. No último vídeo eu contei para vocês a chegada do meu pai, não é? Depois da experiência, de acordo com os espíritos. Bem, hoje eu fiquei de contar a da minha mãe, que é bem pequenininha, mas eu vou aproveitar o tempo para responder algumas perguntas que chegaram, que tem a ver com toda essa sistemática nossa de percepções sensoriais, percepções extrasensoriais, dupla vista, sonho, sono, projeção e etc. Tá? E vamos juntos, a partir daí, contarmos nossas histórias e você está aqui convidado a contar sua história de vida real para nós. Você escreve e envia pelo e-mail jose.contadora-de-histórias@hotmail.com, lembrando que sou estudante do mundo digital e que ainda posso errar em muitas coisas por aqui, mas eu já estou muito feliz de ter contado já tantas das minhas histórias que eu espero que depois que eu partir sirva como estudos e como evidências para provar, é óbvio, não é? A vida da consciência fora do corpo material. Então vamos lá. Vou contar aqui para vocês, é pequenininho, não é? Como foi a chegada de minha mãe depois da minha sentada lá no centro espírita com uma faixa de 10 consciências fora do corpo, que posteriormente iria se concretizar em muitas situações que aconteceram, não é? Muitas missões que vieram posterior à experiência de quase morte e inclusive esta pandemia, tá? Então vamos lá. Estava eu aqui na minha comunidade, resolvi, aconselho o médico, fazer atividade física numa academia. Não gosto de academia, tá? Mas fui lá. Então, como eu não tinha bicicleta ainda, tava lá na bicicleta, já tinha acontecido, né, que meu pai tinha chegado, que eu tinha saído de um lugar para outro, tinha me desdobrado, me projetado, já tinha resolvido essa parte com ele. E aí tá eu lá, na bicicleta, pensando, né, como é que tava a atividade física, que eu não podia parar, que era importante, blá, 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 quando de repente o ambiente se transforma. E é sempre assim. A chegada de uma energia diferente perto de mim transforma o ambiente para mim. E eu creio que para a maioria das pessoas. Não imaginei quem era, mas sabia que fazia parte daquele processo. Também lá continuei, né? Que eu tô nessa vibe, né? 55 anos, desde adolescente. Com isso, tá? Tipo assim, tô mais nem aí. Continuei, seja lá o que Deus quiser, Deus me acuda, a espiritualidade me ampara e blá blá blá. Quando eu olho assim, à esquerda, tá aquela criatura em pé olhando pra mim. Aí, minha reação foi bem assim, apática, sabe?
Não fiquei assim profundamente emocionada porque o nosso último encontro teve uma espécie de desavença que eu vou contar para vocês, que foi muito engraçado, né? Que foi numa projeção. E aí eu fiquei assim olhando para a cara dela e ela olhando para mim sorrindo. Eu só disse assim: "Chegastes?" E aí a minha mãe, ou seja, aquela que tinha sido minha mãe biológica, sorriu para mim e disse: "Cheguei." Tá. Continuei na bicicleta na academia. Sabia que ia haver todo um processo e que eu não tinha por que me estender só porque ela tinha sido minha mãe. Muito menos pela experiência que eu tinha passo com ela antes, que eu vou contar para vocês ainda. Então se concretizou a chegada desses dois, né? Dessas duas pessoas, dessas duas energias, desses dois entes queridos e amados, e que estavam em situações totalmente diferentes, mas que foram chamados para um acordo que foi feito comigo e que posteriormente que eu iria saber o que era isso, tá? Isso pode acontecer na vida de qualquer um de vocês. E essa foi a chegada dela e aí ficou. E aí foi os processos posterior, tá? Muito bem. Então, diante de conversar essas coisas com vocês, me chegaram aqui algumas perguntas pelo meu WhatsApp. E aí, como eu não posso estar respondendo pelo WhatsApp, anoto e respondo aqui no canal do YouTube aquilo que eu vivenciei, tá? Eu respondo pelas minhas experiências e cada um responde pelas suas. E assim a gente vai encontrar um denominador comum. Vamos lá. Falando reencontrar com entes queridos em percepções extrasensoriais, sensoriais, materializações, porque isso vai lá para frente, não é? Porque essa parte ela é mais intensa, para não dizer pesada. Não materializadas ou materializadas por uma projeção, por um, vamos dizer assim, um desdobramento, porque cada um vai dar um nome. Isso aí eu faço que nem o outro. Pouco interessa o nome que você vai dar. O que importa é a experiência que você vive e quem estuda vai dar o seu nome, tá? Então vamos lá. A pergunta que chegou para mim foi a seguinte, bastante coerente, bastante pertinente e eu quero muito compartilhar isso com vocês, tá? Nesses reencontros, muitas vezes encontros, porque você pode ter encontro com pessoas que você, na sua consciência, você não reconhece. E muitas vezes essas pessoas fazem parte ou fizeram na sua vida, tá? Então, nesses reencontros por projeção, sonhos, gente, tem cada um para contar, sonos, que é aquilo que você parece que fica anestesiado e apaga e vai e volta, não é? Paralisias, que são as paralisias do sono. Como são nossas emoções nessa prática? A pergunta é essa, tá? E como se reflete as emoções através da memória que as fixaram? Muito bem, então eu vou juntar as duas aqui, né? Ainda tem uma terceira, temos sempre memória delas? Memória do que a gente vivencia? Bom, geralmente eu tenho, mas não quer dizer que todo mundo tem a memória, é tipo sonho. Se for o sonho, você pode ter sonhado e você pode não ter a memória. Não se lembrar do que foi ou se lembrar depois, isso é muito relativo, né? Isso tem muito a ver com a energia, isso tem muito a ver com o sentimento, com a emoção, isso tem muito a ver com a capacidade de produzir um ambiente favorável para essa interação. Tem tudo a ver com tudo isso aí, não é? Eu posso não explicar para você com as palavras de quem defende essa doutrina ou aquela, mas eu sei exatamente que é desse jeito, tá bom? Então vamos lá. Como se reflete as emoções através da memória que as fixaram? Ora,
Eu tive uma experiência e aquela emoção recentemente eu tive um sonho que depois eu vou contar para vocês. E como essas memórias se fixaram em mim. Elas fixam na nossa memória. Elas fixam como qualquer experiência que você tenha normal no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo. Da mesma forma, para mim, elas se fixam na minha memória e no meu cérebro. O que vai variar aí é a intensidade, não é? E essa intensidade, ela tem muito a ver com esse local que proporciona essa concentração de energia, tem a ver com a energia mental das pessoas desencarnadas, vamos dizer assim, das pessoas que estão no plano astral, das consciências que estão fora do corpo, e com a minha, e com a sua. Não é? Mas de alguma forma, se a gente conta, se nós contamos nossas experiências de quase morte, como fizemos aí no canal, é porque nós temos essa memória. Olha, a gente pode esquecer de qualquer coisa, mas disso eu garanto a vocês que nós não vamos esquecer. Jamais. É preciso, assim, uma doença cerebral para fazer com que a gente esqueça a experiência de quase morte, porque a gente nunca mais é a mesma ou mesmo depois dela, tá certo? A gente vai ficar muito mais sensível, a gente vai ficar muito mais propício às energias planetárias, não é? E a gente vai precisar estudar, trocar experiências e compreender um pouco mais sobre o que está acontecendo conosco. E também como nós vamos contribuir, não é? Para que as experiências dos outros também sejam positivas e essas pessoas sejam reconhecidas como pessoas que estão tendo experiências normais, tá? E não assombração nenhuma. E não coisa que não seja normal, não é? Para dar as pessoas e os jovens como maluco, porque esse tempo já passou, tá bom? Vamos acabar com isso. Então, como se refletem as emoções através da memória que as fixaram, da mesma forma que acontece conosco, com qualquer experiência, estando nós materializados. Simplesmente assim, porque a vida é a mesma, tá certo? Nós estamos apenas ou no corpo material ou fora dele. Mas as emoções que a gente tem que ter, ou que a gente tem quando passa por um determinado processo, fica em todos nós, tá? Então, vamos lá. Como são essas emoções na prática? Vou repetir. Essas emoções, elas não são diferentes de quando nós estamos no nosso corpo. Nós sentimos e somos a mesma pessoa, não é? Nós não vamos evoluir de um dia para o outro. Nós não vamos nos santificar de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, nem de uma década para outra. Da mesma forma como eu me constituí de vidas passadas até agora, eu vou continuar trabalhando para o meu melhor, para o melhor dos meus, para o melhor do meu planeta, para o melhor de tudo que é nosso, que nós somos essa unidade. Então, a resposta para vocês, meus amores, é que não existe diferença no sentido de você fixar essas emoções, tá? Porque elas estão no nosso corpo físico, material, elas estão na nossa alma e nós é quem damos essa representatividade para ela. Então, quanto mais amor, mais representação. Quanto mais paixão, mais representação, não é? E o amor é isso, tá certo? Então, fica aqui o meu agradecimento para vocês, porque hoje nós tivemos a nossa 21ª live, tá certo? E a gente falou sobre esse tema de como reflete as emoções na nossa memória ou como elas se fixam, tá? Então, não importa que seja no corpo ou fora do corpo, você e eu somos a mesma pessoa, certo? Até que a gente
possa trabalhar mudanças mais profundas, nós vamos ser desse jeitinho que estamos aqui, tá certo? Então, isso foi o que eu vivi de experiência, não é? Com a chegada da minha mãe para esse projeto, eu acho que tem a ver com essa, vamos dizer assim, com essa problemática que nós estamos vivendo, pandêmica. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês, se Deus nos permitir, porque quando ela apareceu, eu não tive aquela emoção profunda por ser minha mãe ou por ter sido minha mãe, tá? Vamos saber bem direitinho isso no próximo vídeo. Conto com vocês lá, tá certo? Conto com vocês aqui. Aproveite para nos ajudar, curtir, compartilhar, comentar e enviar sua história, tá? Enviar sua história para josecontadora-de-histórias-rn@hotmail.com e nos contar como é que tá sendo os sonhos de vocês nesses tempos pandêmicos. Ou você teve algum sonho, que é o que eu vou contar para vocês, anterior à chegada dessa pandemia, que já avisava para vocês que esse tipo de coisa ia chegar? Porque lá no canal, que somos nós, eu dei a entrevista em 2019 e eu disse, nós vamos passar por uma grande provação. Eu estou sentindo. Exatamente porque eu já estava sonhando, tá, meus amores? Então, obrigada pela companhia de vocês. Não deixem de ficar por aqui. Próximo vídeo eu vou contar uma parte muito engraçada, mas assim, bem tensa, tá certo? E conto com vocês aqui para ouvirem e para, sobretudo, além de ouvirem, guardarem para vocês, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, tá? Beijo no coração para todo mundo e até a próxima.